Para dar continuidade, então, nas nossas aulas, eu vou falar com vocês agora sobre envenenamento e intoxicação. Então, basicamente, quando a gente pensa em uma situação de intoxicação, se a gente está falando dentro do ambiente de casa, a gente tem que pensar principalmente nessa cena que vocês estão vendo aí, que é uma condição em que uma criança pode ter livre acesso a esses produtos, principalmente esse, como vocês estão vendo aí, que são produtos sem embalagem, então sem rótulo, na verdade, né? Então, às vezes a criança pode achar que é um refrigerante ou é algum suco e acabar ingerindo. Então, é muito perigoso. A intoxicação, ela é uma reação adversa do corpo à ingestão, inalação, absorção ou exposição a substâncias tóxicas que são prejudiciais, como medicamentos, produtos químicos, venenos ou alguns alimentos contaminados. Então, o nosso maior risco quando a gente pensa em primeiros socorros é compreender que essa situação ela pode estar presente no dia a dia, principalmente das crianças. Mas é claro que a gente não vai deixar também de pensar naqueles indivíduos com ideia suicida que podem, né, tentar aí uma condição de tomar muitos medicamentos para uma condição de tentativa de suicídio. Bom, então a intoxicação ela pode ser alimentar, por ingestão de alimentos contaminados por vírus e bactérias, é muito comum, né, as famosas viroses, principalmente em épocas de temporada com muitas pessoas, por exemplo, no litoral, é uma possibilidade. Uma intoxicação química, se a gente for pensar em agrotóxicos, e aí quem tem maior risco, né, de pesticida ou solvente desses pesticidas são as pessoas que trabalham em lavouras, trabalham, né, diretamente em contato, mas nada impede, por exemplo, da gente também ingerir um alimento cheio desse produto, tá? E por último, a medicamentosa, que é da ingestão acidental ou deliberada de medicamentos em doses excessivas. Então, o que vai intoxicar, se for pensar em medicamento, é justamente a dose, tá? Ainda pode acontecer uma intoxicação por veneno, e aí a gente vai ver a diferença de veneno para peçonha. Pode ser, que vem de animal, né? Pode ser por gases tóxicos, se a gente for pensar, então, diretamente relacionado à indústria, né? Monóxido de carbono, cloro ou amônia. Aqui existe a possibilidade até, né, por gases tóxicos, de haver essa intoxicação com o cloro propriamente dito, né, a água sanitária que a gente tem em casa. Muitas pessoas já estiverem em uma condição de intoxicação, por cloro, porque, por exemplo, foram lavar o banheiro e fecharam demais, né, o banheiro, não tinha ventilação e colocaram uma quantidade excessiva de produto. Então, pode acontecer, mas é mais raro, né, na verdade, é menos comum acontecer. E por último, pode acontecer aí uma intoxicação por álcool e drogas. O consumo excessivo de bebida alcoólica é a principal razão de intoxicação muitas vezes, tá? Bom, a intoxicação ela é uma reação adversa do corpo, então, a ingestão, inalação, absorção e exposição a substâncias tóxicas ou prejudiciais. E qual das opções a seguir é uma causa comum? Ingestão de alimentos frescos? Não. Uso adequado dos medicamentos? Com certeza não. Consumo moderado de álcool? Moderado também não leva à intoxicação, né? Então, a inalação de gases tóxicos é o que faz a pessoa ter uma condição de intoxicação. E agora, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de mitos ou verdades que a gente ouve muito por aí, nós profissionais da saúde temos que saber com clareza fumaça, monóxido de carbono, cloro e amônia são exemplos de gases que podem causar intoxicação? Falei isso anteriormente, verdade ou mito? Eu vou pedir para vocês pausarem aí eh, o vídeo e responder para mim se é mito ou é verdade. Eu vou deixar também essas perguntinhas para vocês como atividade desta aula, tá? Para vocês colocarem se é mito ou verdade. A próxima, mordidas de cães podem causar envenenamento. A gente vai ver um pouquinho sobre peçonha de animal, sobre veneno de animal, e aí vocês vão ter condições de responder essa. Induzir o vômito é uma medida recomendada após uma intoxicação causada por ingestão de produtos de limpeza, por exemplo?
Mito ou é verdade? Respondam aí, depois vocês vão poder ter condições de corrigir isso um pouco mais para frente. Bom, as principais causas de intoxicação, então, são ingestão de alimentos contaminados, manipulação inadequada de substâncias tóxicas, inalação de gases tóxicos, consumo excessivo de álcool e ou droga, contato com plantas ou animais venenosos e uso incorreto de medicamentos. O que uma pessoa apresenta, então, de sinal e sintoma quando ela está em uma condição de intoxicação? Principais sinais e sintomas são náuseas e vômitos, diarreia, convulsões, dor abdominal, sonolência ou perda de consciência, tontura e fraqueza, dificuldade de respirar, febre, alterações na pele, confusão mental e desorientação. Cada um desses vai ter aí um tipo de intoxicação específica. Então, quando a gente for pensar em náusea e vômito, por exemplo, ela é mais comum em intoxicações alimentares ou químicas, né? Já a tontura e a fraqueza, por exemplo, é mais comum em intoxicação de medicamentos, álcool e droga. Então, cada um tipo desse sinal e sintoma, ele vai estar mais relacionado a um tipo de intoxicação porque ele vai ter uma relação direta ali com o sistema nervoso central ou não, tá? Então, em geral, o que mexe com o trato gastrointestinal é uma intoxicação relacionada a algo que a pessoa ingeriu, né? Se for algo que altere o sistema nervoso central, aí isso muda. Então, mesmo que ela tenha, por exemplo, ingerido álcool, vai mexer com o sistema nervoso central. Então, sintomas de tontura e fraqueza vão sempre aparecer, principalmente se estiver relacionado então a álcool, né? Agora, se a pessoa teve uma dificuldade respiratória, aí a gente pensa que a intoxicação pode já ter relação com algo respiratório. Então, um gás vai fazer com que um dos primeiros sintomas que ela tenha seja ali alteração no sistema respiratório. Então, esses sinais e sintomas são gerais, e aí eu vou pedir para vocês lerem ele com um pouco mais de cuidado, principalmente para vocês fazerem a prova, porque cada um deles está relacionado a um tipo de intoxicação diferente, tá? Então, aí tem um exemplo, ó, de sinais e sintomas, principalmente na pele. Então, ó, bolhas após contato com planta venenosa ou uma picada, né, de um animal aí, ó, de um aracnídeo, como é que fica a picada. Então, são sinais que são claros de identificar e são diferentes de um para outro. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre animal peçonhento e animal venenoso? A imagem já dá uma boa ideia para a gente, fica fácil de vocês identificarem. Tudo que for peçonha, né, peçonhento, significa que o animal tem capacidade de perfurar e inocular esse veneno dentro do indivíduo, dentro da presa dele. Então, se você levar uma picada aí de uma cobra, o veneno será inoculado, ou seja, ele será colocado para dentro do sistema. Vamos fazer uma analogia para ficar fácil de entender, como se você estivesse recebendo uma injeção, né? A ideia é mais ou menos essa. Já os animais venenosos, eles não inoculam, eles precisam ser ingeridos ou precisam ter contato direto com a pele. Então, um sapo, por exemplo, você vai precisar ter contato com a pele para ele conseguir te contaminar, para ele conseguir te envenenar. Ou você precisa ingeri-lo, né? Ou o predador dele precisa ingeri-lo para que esse veneno seja exposto, né? Se não, o contrário disso, ele não vai conseguir te atingir. Se não tiver o contato direto, ele não vai conseguir atingir, tá? Então, peçonha é inoculado e o veneno não. O animal venenoso, ele não inocula nada. Bom, acidentes com animais, aqui, em São Paulo é mais difícil acontecer, principalmente na capital, mas a gente tem que pensar que como nós estamos invadindo cada vez mais as áreas, de florestas, de mata, os animais também estão invadindo aí o nosso território. Então não é incomum, principalmente nas periferias, a gente encontrar notícias de que houve acidentes, principalmente com escorpiões, né? Que é muito comum em áreas abandonadas, áreas de muita sujeira, áreas de acúmulo
detritos de obra, né, acúmulo de sujidade mesmo, sujeira. Então, ainda em periferia é muito comum que aconteça, né. Então, acidentes com animais venenosos e peçonhentos têm grande importância, porém a frequência aqui em São Paulo não é muito grande. São registrados, olha lá, mais de 20.000 acidentes de ofídeos, né, que são picadas de cobra por ano, e a maioria nos meses quentes e chuvosos, que é quando elas estão mais ativas. Mas nada que aconteça muito aqui em São Paulo. Já as aranhas e os escorpiões, aí sim, eles são mais comuns nos interiores da casa, né? Principalmente em região urbana, porque é fácil encontrar alimentos para eles, né? Eles encontram alimento fácil, então eles estão mais em contato conosco do que as cobras, por exemplo. Bom, e aí só para a gente fixar, após uma picada de um animal peçonhento, né? Então lembrar que peçonha é inoculado, a vítima deve começar a sentir uma dor intensa na área. Esse é um sintoma comum, mas, como a gente viu lá, outros podem surgir. Quais são os sintomas mais comuns de picada de animal, vocês acham? A região, lembra da imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco? Dá dor, inchaço e dificuldade de respirar? A pessoa sente tontura e dores musculares? Dá coceira e febre? Ou a pessoa tosse e tem coriza? Vou deixar para vocês responderem aí e me trazerem na próxima aula, tá bom? Bom, e como que a gente vai então tratar os primeiros socorros de uma pessoa com essa, né? Então, primeira coisa, o local da picada deve ser lavado com água e sabão. Então, se a pessoa sabe onde foi picada e vai saber porque vai estar alterado ali a região, lavar com água e sabão. Na medida do possível, evitar que essa pessoa ande ou corra. Por quê? A gente tem que pensar que essa inoculação da picada, né, do veneno, da peçonha, funciona, eu dei aí o exemplo para vocês, como uma injeção intramuscular. Então, isso vai ser absorvido na corrente sanguínea conforme o metabolismo do indivíduo for mais acelerado ou não. Se essa pessoa anda ou corre, ela acelera o metabolismo, ela aumenta a pressão e frequência cardíaca, e isso faz esse veneno ser, né, absorvido mais rapidamente ele será distribuído pelo corpo. Então, quanto mais lento for o metabolismo da pessoa nesse momento, melhor vai ser para ela. Então, a vítima deve ser tranquilizada e encaminhada para um hospital ou um centro de saúde próximo, para que se tome aí as devidas proporções de fazer a reversão, né? De tomar o antídoto desse veneno. E, se possível, a gente tem que saber o que picou, né? Quais as características do animal que causou o acidente, porque o tratamento muda de acordo com o bicho que picou. Então, é importante que se faça essa investigação e, principalmente, se for possível, que se tire uma foto, né? Para a gente não ficar aí tentando descobrir que animal que é. Bom, se for então, acidente ofídico, que é a picada, nunca amarre o membro. A gente tem uma ideia de que é necessário amarrar, né? Isso aí já veio, culturalmente na gente, então não adianta nada, porque uma vez que for absorvido, isso for para a corrente sanguínea, não tem muito o que fazer. A gente fazendo, né, esse torniquete aí pode ainda prejudicar a circulação do pé, por exemplo. Não corte nem fure o local da picada na tentativa de extrair o veneno dali, porque ele não vai sair. A gente tem que realmente fazer essa analogia de como se fosse uma injeção, não vai acontecer. E não ofereça líquidos, e alimentos à vítima para que isso não aumente o metabolismo dela, né? E aí esse veneno seja absorvido mais rapidamente. O único tratamento possível, então, é o soro antiofídico, que ele é utilizado nos primeiros socorros de picadas de cobra, para neutralizar o veneno que a cobra injetou. Por isso que é importante saber qual foi o tipo de cobra que picou. Por isso que a foto faz todo o sentido. Cuidado, na ideia de tentar trazer a cobra junto com o acidentado, né? Muitas vezes você acaba se tornando a próxima vítima na tentativa de pegar a cobra. Então, hoje em dia, como todo mundo tem celular, a melhor opção seria mesmo tirar uma foto para que o hospital saiba que tipo de soro antiofídico dar.
Ele é injetado via intravenosa e o paciente fica em monitorização para os efeitos colaterais. O soro ele contém anticorpos que combatem as toxinas, né, eh, do veneno e ele ajuda a neutralizar ali os efeitos, os possíveis efeitos que esse veneno já fez no corpo. Aqui tem uma tabelinha de acidentes com animais peçonhentos, porque como eles são notificação, né, são acidentes de notificação compulsória, o estado de São Paulo ele tem que prestar contas, né, para a vigilância epidemiológica, ela tem que prestar contas aí, de quantos acidentes teve. Então essa tabelinha aqui, ela tem, os hospitais de referência. É importante vocês terem isso, principalmente a gente que é da área da saúde, porque a gente acaba se tornando uma referência para essas pessoas. Então, de repente, guardar um print dessa tela para vocês saberem, né, no estado de São Paulo, quais são os locais que são referência em tratamento de acidentes, né, com animais peçonhentos. Então, por exemplo, em São Paulo, no Hospital Vital Brasil, ele contém todos os soros antiofídicos. O Hospital Geral de Taipas, ele tem anti-escorpiônico, então é contra o escorpião. O Municipal Dr. Carmino Caríquio também. O Hospital e Pronto-Socorro Central de São Bernardo tem o soro anti-escorpiônico também. Aí tem Guarulhos, todos os antivenenos, Hospital Luiza Pinho também, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel e por aí vai a lista. Então, aqui em São Paulo é importante a gente ter noção mais ou menos de onde a gente indicaria para uma pessoa que pode ter sofrido um possível acidente com animal peçonhento, deve ir, que ela terá o pronto atendimento. Isso não significa, gente, que se ela for em qualquer outro hospital, ela não terá os primeiros atendimentos. Acontece que provavelmente será necessária transferência ou pedir para que o soro seja encaminhado para este hospital que não é referência. Por isso que muitas vezes já ir para o local de referência facilita o atendimento, tá? Aí aqui é a continuidade, tá, da listinha, e vocês podem ver que só os anti-escorpiônicos é que estão de vermelhinho. Isso porque aqui em São Paulo, né, capital, é uma das principais formas de acidente que a gente tem, né? Então, aqui a gente não tem cobra, por exemplo, na capital, mas é muito comum ter picada de escorpião, por isso que a gente precisa ter noção dessas tabelinhas, tá bom? Como que a gente combate isso? Então, eu disse, né, que esses animais peçonhentos, eles ficam aí, principalmente em sujeira. Então, limpeza de casas e terrenos baldios é imprescindível. Não acumular material de construção e entulho, porque também é um local propício para eles estarem, e é muito comum a gente ter isso nas nossas casas, né? E eu vou deixar então esse caso para vocês me responderem aqui como a aula de hoje, tá bom? Eu vou deixar essa situação para vocês lerem, então dá um pause no vídeo, tira print da tela para que vocês consigam responder estas duas questões que estão aqui embaixo. Então eu também vou copiar esse texto e também vou deixar lá na plataforma para que vocês consigam responder como sendo a atividade de hoje.